O presidente do Sintep está na linha com a gente, Fernando Melo, que é a entidade que fica de olho no movimento das coisas, preocupado com as aulas, preocupado com a saúde das pessoas. Fernando Melo, depois de mais um protocolo e de uma decisão tomada ontem, Fernando Melo é o presidente do Sintep. Qual é o pensamento do Sintep, qual é a posição do Sintep ainda com relação a isso, Fernando? Bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvinte da Cultural. O Sintep, Gonçalves, desde o mês de março, vem acompanhando de perto e, como você disse, preocupado com toda essa situação. O Sintep ele buscou auxílio, buscou orientação através de especialistas, pessoas que atuam nas áreas médicas, nas áreas epidemiológicas, nas áreas sanitárias, para que pudessem orientar os movimentos, as ações, as opiniões do sindicato. Em nenhum momento o Sintep emitiu alguma opinião sem que antes essa opinião ela fosse pensada, avaliada, analisada, para que ela pudesse sair de dentro do sindicato, mesmo que virtualmente falando, e ganhar o mundo. Então, na nossa opinião, no nosso acompanhamento, nós temos aí uma análise que nos aponta para o quantitativo de pessoas que estão envolvidas no processo educacional. Nós temos hoje, entre estudantes matriculados na rede privada, nas redes públicas municipais, na rede estadual, e mais os profissionais que atuam nessas escolas, nós temos um contingente de 2,4 milhões de pessoas. Isso significa 25% da população de Pernambuco. Então, colocar esse pessoal na escola significa trazer para a circulação um número muito grande de pessoas. E o vírus, ele caminha, ele se distribui, ele se reproduz a partir das pessoas. O caminho do vírus é o caminho das pessoas. Então, é uma situação que impõe, que exige um pensar, um avaliar muito intenso na perspectiva de que a gente já observa em outros países da Europa, países da Ásia, que semana passada, por exemplo, tiveram uma grande preocupação e medidas tiveram que ser retomadas por conta do aumento de pessoas contaminadas. Então, é uma doença que as pessoas não conhecem, é uma doença que está se aprendendo a conviver com ela, é uma doença para a qual não existe ainda uma vacina e nem um tratamento específico. E a preocupação das escolas não é somente com o que acontece dentro da escola, é o que acontece também com o deslocar os estudantes, os trabalhadores, as trabalhadoras das suas casas para a escola, de casa para a escola de volta. Então, da escola para casa, da casa para a escola, enfim. Então, esse é um fato que exige muita preocupação e muito cuidado, porque a partir daí você pode ter um aumento nas contaminações. Então, essa é uma preocupação do Sintep, esse é um cuidado que o Sintep tem tido. Nós já entregamos 2 documentos ao governo do Estado, entregamos um no dia 1º de junho, que fala da questão da pandemia, do momento de pandemia e do pós-pandemia, e entregamos um outro documento agora, na segunda quinzena do mês de agosto, que foi uma análise crítica e sugestiva. Nós apresentamos contribuições ao protocolo que o governo do Estado definiu, um documento constituído por 3 eixos: o distanciamento social, o primeiro eixo, o segundo eixo, a prevenção e a proteção, e o terceiro eixo, o monitoramento e a comunicação. Nesse documento do governo estavam colocados, expostos 51 itens. O Sintep analisou um a um e apresentou, como disse, suas críticas, suas sugestões, suas contribuições a esse documento, que é intitulado Protocolo do Setorial da Educação. E nós temos acompanhado de perto, como você mesmo disse, e temos dito o seguinte: quando as escolas retornarem, esse protocolo, que foi anunciado pelo próprio governo e foi aí complementado pelo sindicato, suas sugestões, esse protocolo tem que ser cumprido integralmente. Se um item daquilo que está escrito ele não for cumprido, aquela escola, aquele ambiente
não tem condição de receber os estudantes nem os profissionais. Então, esse cuidado é em virtude do grande quantitativo de pessoas, com 2,4 milhões, fora as pessoas que convivem com esses 2,4 milhões, fora os pais, fora os irmãos, os parentes, os vizinhos, enfim. Então, é um contingente muito grande que precisa ser acompanhado, avaliado, e a decisão tem que ser tomada com muito cuidado. Então, o Sintep tem acompanhado e, inclusive, nós temos uma nova reunião com a Secretaria de Educação na próxima quinta-feira, agora, dia 3 de setembro, às 11 horas da manhã, e um dos pontos da pauta é justamente essa análise dessa nova prorrogação do decreto que se encerrou ontem e foi prorrogado para a educação básica até o próximo dia 15 de setembro, o que significa que as escolas da educação básica no estado de Pernambuco estarão com as atividades, continuam com as atividades suspensas até o próximo dia 15 de setembro. E agora, dia 3, repito, nós teremos uma nova reunião com a Secretaria de Educação e o Sintep estará participando. Fernando, as aulas virtuais que estão acontecendo, tanto na rede pública quanto privada, a gente sabe que não são suficientes, é um mundo novo que o aluno e o professor talvez não estejam acostumados. Mas estão valendo realmente para uma aprovação final do ano letivo? As aulas, você mesmo já dá de certa forma uma resposta, né? Nós temos uma grande dificuldade com essa relação às aulas remotas, às atividades remotas. A gente teve no início, o Sintep recebeu muitas ligações quando foi orientado pelo gestor da escola, quando foi orientado pela Secretaria de Educação, que os professores deveriam implementar atividades via internet, atividades chamadas remotas. E nossa base, nossos professores, eles não foram treinados, eles não foram preparados, muitos nem equipamento possuíam, e outros tinham a internet em pacote mínimo para seu uso. Então, de repente, o professor, ele foi tanto da rede pública como da própria rede privada, de repente o professor ele foi chamado para algo que ele não tinha sido preparado e teve que dar conta de uma hora para outra. Então, os professores se reinventaram, os professores buscaram com seu próprio equipamento, seu próprio computador, seu próprio celular, sua própria internet, com seu próprio treinamento, sua própria iniciativa para aprender a lidar com aquilo. Então, nós tivemos no início uma grande preocupação, era gente que telefonava desesperado por ser exigido, estava sendo cobrado pelo gestor da escola para fazer aquele tipo de atividade e entrou em desespero porque não sabia fazer, não tinha as condições para fazer, e isso fez com que o Sintep buscasse o Ministério Público e no dia 12 de maio houve uma audiência no Ministério Público e ali a própria Secretaria de Educação reconheceu que não havia as condições para a obrigatoriedade da parte da Secretaria em relação ao professor, à professora, para que esse trabalho fosse cumprido. O secretário reconheceu isso e informou que iria incentivar e estava aplaudindo as iniciativas que já haviam começado já naquele período, mas que a obrigatoriedade na prática não existiria. Muitos professores, com o passar do tempo, foram aprendendo a lidar com essa situação, foram adquirindo equipamentos, e hoje nós temos um contingente que já participa, já trabalha com essa questão da aula remota. Mas ainda muita gente não conseguiu assimilar esse novo formato, esse novo mecanismo. É uma situação que nós vamos ter que considerar em relação ao professor, aqueles que assumiram, que estão fazendo, que estão se dedicando, que estão utilizando o seu equipamento, sua internet, seu tempo, seu juízo para fazer. E respeitar também aqueles e aquelas que não conseguiram. Com o estudante, não foi diferente. Nós temos todos os levantamentos que se colocam, seja aqui no estado de Pernambuco, seja em outros estados, seja nos municípios, nós temos alunos, estudantes que conseguiram acessar e estudantes que não conseguiram acessar. Por que não conseguiram? Porque a internet é ruim, ou não existe cobertura de internet onde esse estudante mora, porque ele não tem equipamento, às vezes tem um celular para a família toda, às vezes tem o celular, mas o celular é fraquinho, não consegue acessar o programa. Às vezes o estudante na sua casa, no seu domicílio, ele tem um equipamento com muita dificuldade, mas o ambiente é pequeno, são poucos cômodos para muita gente, ele não tem a condição de estudar.
Às vezes o estudante tem que sair com seu pai e sua mãe para ir em busca do pão de cada dia, precisa trabalhar, precisa correr atrás do sustento da família. Então são vários e vários fatores que aumentam o distanciamento educacional, que aumentam o distanciamento social e muitos estudantes que conseguiram acessar e temos muito mais que não conseguiram acessar. Então existe aí um distanciamento, um abismo entre aqueles estudantes que estão acessando e aqueles que não estão acessando. E isso não pode ser ignorado. Isso tem que ser pensado, isso tem que ser refletido, porque realmente essa lacuna é muito grande e precisa ser preenchida para que esses estudantes que não estão acessando as aulas, que são muitos estudantes, eles não fiquem prejudicados e esse prejuízo ele possa ser retirado com o passar do tempo. Fernando, obrigado pelo tempo aí que nos deu para passar essa sua opinião e muito obrigado, viu, Fernando, mais uma vez. Nós agradecemos o espaço e vamos acompanhar o que vai acontecer nesses próximos 15 dias. Tá ok. Conversamos com Fernando Melo, presidente do Sintep,